Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos lá, mais aula da disciplina Saúde Mental do curso técnico em enfermagem do Instituto São Miguel para a turma D de Gandu, que quem está falando é a professora Eliane Nascimento. Continuando a nossa disciplina, nós falaremos hoje sobre os distúrbios alimentares, que é um assunto bastante desprezado, no entanto, é muito importante e deve ser mais valorizado. Olhem só, os transtornos alimentares, eles são caracteristicamente distúrbios mentais, né? E demonstram que aquilo que a pessoa come ou deixa de comer pode se tornar uma doença e precisa ser tratado. De acordo com as estimativas do Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, 70 milhões de pessoas no mundo sofrem algum transtorno de nível alimentar. De acordo com o ambulatório de bulimia e transtornos alimentares do Hospital das Clínicas de São Paulo, os hábitos alimentares são considerados doentios quando começam a haver prejuízo na saúde física ou mental, que interfere também nas relações pessoais, profissionais, né? A nível social da pessoa, desequilibrando o equilíbrio saúde e doença. Com pouca atenção da sociedade, transtornos alimentares podem levar à morte. Gente, durante esse período de pandemia, muitas doenças de saúde mental tiveram picos, né, de aumento. A bulimia, a anorexia nervosa, também são doenças que necessitam de atenção, porque a bulimia, ela pode levar a outros problemas. A anorexia nervosa, ela também pode desenvolver problemas de desnutrição. A obesidade não vai se encaixar aqui em problemas de saúde mental, porque a obesidade ela pode ser desenvolvido em decorrência de alguma doença de saúde mental, né? O transtorno de ansiedade, por exemplo. No entanto, a obesidade ela é uma doença classificada no CID-10, né? Uma doença metabólica. Olhem só, a anorexia nervosa, que é um distúrbio caracterizado pela restrição persistente na ingestão de alimentos de alguns ou de todos, tá? Pelo medo excessivo em ganho de peso e distúrbios de peso, né? Esses distúrbios, como eles são mentais, eles fazem com que o indivíduo, ele enxergue, ele tenha uma autoimagem distorcida da realidade, tá? Geralmente, a sua autoimagem, ela é depreciativa no intuito também de aumento de peso. As razões que levam à anorexia nervosa vai de pessoa para pessoa, tá? No entanto, tem uma questão da predisposição genética, fatores ambientais, socioculturais, principalmente. E uma dieta muito restritiva e o excesso de exercícios físicos, tá? Eles podem ser fatores colaboradores para que se desencadeie a anorexia nervosa. Bem como o histórico, né, emocional, bullying e situações nesse tipo. Os fatores de risco, né? Pressão social, né? A imagem corporal, né? O estereótipo imposto pela sociedade, né? A presença de outros transtornos, né? Ansiedade, depressão, transtorno obsessivo-compulsivo, alteração na produção de hormônios, baixa autoestima e fatores genéticos. Os sinais físicos são perda ponderal rápida e mudança frequente de peso, ausência ou alteração da menstruação, né? Que é a amenorreia, diminuição de libido nos homens. A amenorreia está totalmente ligado à desnutrição. Desmaio, tontura, sensação de frio na maioria das vezes, mesmo no calor, arritmia cardíaca e convulsões, sensação de inchaço, constipação e desenvolvimento de intolerâncias alimentares. Sensação de cansaço, fadiga, esgotamento, letargia, mudanças faciais, enfraquecimento de músculos e ossos e também cabelos finos e quebradiços. A questão dos cabelos, podem aparecer cabelos no rosto e no corpo, viu, gente? Os sinais psicológicos são a preocupação excessiva com a alimentação, né, com a pesagem, com a quantidade, com o que está comendo, ansiedade constante, irritabilidade em relação às refeições, medo de ganho de peso intenso, dificuldade de manter um índice corporal, depressão e ansiedade, capacidade reduzida de concentração, né, de desenvolver um raciocínio, o pensamento preto e branco, né, por exemplo, o pensamento rígido, né, ou é bom ou é ruim, não existe uma diferença, uma abertura, principalmente no que se diz respeito aos alimentos.
A imagem corporal distorcida, né? A baixa autoestima, isolamento social, a dificuldade ou indecisão em aceitar um tratamento, o aumento da sensibilidade aos comentários relacionados ao corpo, ao peso, à forma, né? E insatisfação extrema com a imagem corporal. A imagem corporal distorcida, como eu falei no início, é que a pessoa não se percebe em baixo peso. Ela sempre percebe um algo onde precisa eliminar peso. Os sinais comportamentais, né? O comportamento em relação à dieta é bem característico, que é o jejum, contagem de calorias, a restrição de alguns grupos alimentares, como as gorduras ou os carboidratos, o uso deliberado, né, abusivo de laxantes, de inibidores de apetite também, de enemas, de diuréticos, comportamentos repetitivos e obsessivos relacionados ao corpo, a compulsão alimentar também, né, como por exemplo, no caso deles, é o desaparecimento de alimentos ou a acumulação de alimentos, mas não para uso, mas e sim para evitar o uso. Eles fingem que estão se alimentando. Comer privado, né? Evitar se alimentar na presença de outras pessoas, porque geralmente eles não estão se alimentando. Comportamento antissocial, né? Manter em segredo os hábitos de alimentação, exercícios físicos de forma compulsiva, alterações radicais nas preferências alimentares, rituais, né, em torno da preparação e ingestão de alimentos, a preocupação com a preparação dos alimentos por outra pessoa, não aceitar, né, comportamentos autodestrutivos, né, e o abuso de substâncias também, e tentativa de suicídio. Os riscos da anorexia, gente, a anemia, né, que é a deficiência de ferro, basicamente, comprometimento do sistema imunológico, problemas gastrointestinais, perda ou perturbação da menstruação, que é a menorreia, aumento do risco de infertilidade, insuficiência ou falência renal, osteoporose, também por desnutrição, problemas cardíacos e a morte, infelizmente. O tratamento, ele deve ser multidisciplinar, é muito difícil, porque geralmente eles não querem aceitar, inclui às vezes até a internação compulsória, e o básico é recuperar o peso perdido. Bulimia nervosa é um transtorno alimentar também, né, caracterizado pelo consumo rápido e repetido de grandes quantidades de alimentos seguidos por tentativa de expulsão, né, compensar com o excesso de alimentos consumidos com purgação, com jejum, com exercícios, né. Os sintomas são a ingestão exagerada de muitos alimentos em curto período de tempo, sem o aumento correspondente ao peso corporal, vômito autoinduzido, né, por inversão dos movimentos peristálticos, né, coloca o dedo na garganta, coloca objetos, inclusive, ao caso desses objetos descerem pelo esôfago, ele precisa ser retirado cirurgicamente, o uso indiscriminado de laxantes e diuréticos, dietas severas, né, que são intermediadas por uma perda do controle, né, pela ingestão compulsiva, os distúrbios depressivos também, ansiedade, comportamento obsessivo, automutilação, flutuação do peso e distorção da imagem corporal e baixa autoestima. O tratamento, gente, existe acompanhamento com equipe multidisciplinar também, né? Médico, psicólogo, psiquiatra, nutricionista, enfermeiros. Os medicamentos podem ser utilizados, né, os antidepressivos, e a psicoterapia cognitiva comportamental mostra bons resultados a longo prazo. Mas são pessoas que, infelizmente, não podem ser deixadas sozinhas até que estejam, né, em um grau de equilíbrio. Continuamos na próxima aula. Dúvidas, galerinha? Chama lá no chat que eu espero por vocês.